Deixo a vida para entrar na história. Essa frase icônica, eternizada na Carta Testamento antes do suicídio, transformou uma das grandes figuras políticas da história do Brasil em mito. Nacionalista, ditador, reformador social, pai dos pobres, Getúlio Vargas foi muitos em um só. Um homem que ainda estamos descobrindo e compreendendo. Por trás do presidente transformador, Vargas foi alguém tomado pela angústia, que lutava permanentemente contra os seus fantasmas. Ele derrubou a velha república, instituiu o Estado Novo e ficou por 15 anos no poder. Foi deposto e, na intimidade do interior do Rio Grande do Sul, arquitetou sua volta triunfal para se tornar o político que ficou mais tempo no comando do governo do Brasil. O jornalista Lira Neto encerra a trilogia envolvente de Vargas, cuja morte completa 60 anos. Um dos grandes méritos, não o único, claro, do Lira Neto é que ele falou, não, eu vou fazer uma biografia documentada, não tem nada que vai ser ficcionalizado, nenhum diálogo. Tudo, mesmo as aspas, serão pinçadas de depoimentos, de cartas ou de testemunhos. O biógrafo se debruçou sobre a vida do líder político por 5 anos, esmiuçando livros, cartas de familiares e publicações da época. Uma pesquisa minuciosa de um dos personagens mais importantes de nossa história. Lira Neto vem ao Canal Livre falar da vida de Getúlio no exílio, a relação com os familiares, a herança política e como foi o processo de reconstituição dos últimos anos do ex-presidente. Boa noite. Para falar com Lira Neto sobre o 3º volume da biografia de Getúlio Vargas, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e o apresentador do CQC, jornalista Marcelo Taz. Lira, prazer em recebê-lo mais uma vez no Canal Livre. Está aqui o 3º livro dessa trilogia, é a parte final da extensa e ótima biografia de Getúlio Vargas, escrita em linguagem jornalística. E aí eu quero fazer uma pergunta de uma curiosidade que eu tenho há muito tempo. Você se aprofundou nesse ser complexo que era o Getúlio Vargas. Eu gostaria de saber qual a verdadeira alma de Getúlio. Uma alma totalitária, ele foi ditador por 15 anos, ou uma alma democrática, ele foi presidente da República eleito? Boa noite, Boris. Boa noite, Taz. Boa noite, Mitre. Lira. É um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Olha, Boris, essa é uma daquelas perguntas que não tem respostas fáceis, né? O Getúlio, todas as perguntas que nós façamos sobre, afinal de contas, quem foi Getúlio? O ditador, o pai dos pobres, o homem que modernizou o Brasil, o homem que atrasou o país durante uma ditadura violenta? Quem foi, afinal de contas? Como bem disse a apresentação inicial no vídeo, né? O Getúlio foi muitos em um só. Agora, sobre essa questão específica que você levanta, ou seja, ele era um democrata ou ele era um totalitário, a gente tem que compreender, né, o homem e as suas circunstâncias, né? Ou seja, de onde veio Getúlio? Qual é o caldo de cultura política em que ele nasceu, né? Como é que ele chegou ao poder? O primeiro volume serve para isso. O primeiro volume serve para mostrar os anos de formação do Getúlio, ou seja, um gaúcho, né, filho de uma família estancieira do interior do Rio Grande do Sul e que tinha como grande ídolo, né, do pai dele, do velho general Vargas, o Júlio de Castilhos e o Borges de Medeiros, que são, vamos dizer assim, as matrizes políticas do Getúlio. E eram positivistas e, portanto, eles acreditavam que cabia a uma elite ilustrada não só o direito, mas o dever de conduzir a nação, o povo, ao seu destino histórico. Então, é uma visão, né, essencialmente autoritária, né, é uma visão de
política que naquele momento no Rio Grande do Sul a palavra ditadura, por exemplo, sequer tinha um valor pejorativo, eles buscavam a ditadura científica, havia um desdém pelo sistema representativo, ou seja, a Assembleia dos Representantes do Rio Grande do Sul, que era o equivalente à Assembleia Legislativa, ela só se reunia por 2 curtos meses durante o ano, apenas para aprovar o orçamento, né, estabelecido pelo Executivo, ou seja, o Getúlio nunca conviveu muito bem com a ideia do legislativo atuando, né? Então, durante a sua chegada ao poder, logo ao chegar ao poder, a primeira coisa que ele faz é reproduzir esse sistema do qual ele estava acostumado e no qual ele havia nascido. Fecha o Congresso, não precisa de legislativo, não precisamos mais, como ele dizia, da política. Ele chega pregando a morte da política. O que significa? Acabou a necessidade de mediadores entre o povo e o chefe de Estado, o chefe do Executivo. Então, ele chega pregando a morte da política a partir do pressuposto de que a política é necessariamente algo sujo, pantanoso, né, e esteio de interesses escusos. E, ao mesmo tempo, ele vai flertando com os regimes de direita que naquele tempo cresciam no mundo. E essa referência fortaleceu ainda mais esse viés autoritário. Em 1929, você tem toda a razão, em 1929, o Getúlio é entrevistado por um jornalista do Correio do Povo, um jornal gaúcho que até hoje existe, e o jornalista pergunta a ele: em quem o senhor se inspira? Quem é o seu modelo político? E o Getúlio diz textualmente, abre aspas, eu me inspiro na renovação criadora de Benito Mussolini. Fecha aspas. Isso é 1929. A própria CLT é inspirada lá. Vamos com calma. Isso é 1929. Vamos ver o contexto de mundo nesse momento. O que estava acontecendo no mundo? Os Estados Unidos, ou seja, o símbolo da democracia liberal, estava fundado na Grande Depressão. Né? Ou seja, os Estados Unidos estavam praticamente na bancarrota e se acreditava, portanto, que a democracia era um valor ultrapassado. E é justamente nesse momento, a crise da Bolsa, a quebra de tudo lá, os Estados Unidos com aquelas filas de desempregados, surgem as tentativas de antídoto. Ou seja, se a democracia liberal deu nisso, nós precisamos de um outro modelo, porque esse fracassou. Olha, aí eu quero te falar uma coisa, Lira. Eu li o primeiro e o segundo, assim, como se eu estivesse vendo uma série de televisão. Quero falar isso para as pessoas que estão em casa, assim. Me deu a sensação de uma série das melhores de televisão e, claro, House of Cards, para quem viu, assim, a mesma espécie de armação, de mutretagem e de falta de caráter. E aí que eu quero chegar. Eu, de uma certa maneira, me decepcionei muito com o Getúlio que eu conhecia, você entendeu? Eu vi ele fazendo coisas que eu falei, nossa, mas ele era muito mal, você entendeu? Mas é engraçado. Mas aí é que eu quero chegar, porque eu sei toda da complexidade, mas eu vi coisas sendo feitas, inclusive com sangue, assassinatos e tal. Você agora que está mais afastado, você não tem uma certa decepçãozinha com essa fraqueza de caráter do seu personagem? Olha, é curioso você levantar isso, porque eu já obtive todo tipo de retorno né, sobre o livro. Eu já fui acusado em um blog de ser essencialmente condescendente com Getúlio e de ser um getulista disfarçado. Por outro lado, em um outro blog, já fui acusado de ser tucano-udenista. Então, você vê que cada um lê o livro que quer. Quanto a isso, assim, eu não tenho Eu busquei a isenção personagem, possível. Eu vi um ser humano. Então, como todos os seres humanos, né, imperfeito. Então, para terminar aquela questão que o Mitre levantou, ou seja, em 29... Na hora em que surgem essas tentativas de antídoto, inevitavelmente é quando estão surgindo, né, a emergência do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha e, respeitadas as devidas proporções, o Getúlio no Brasil. Por quê? Porque se a democracia parecia falida,
Se o sistema é representativo, se o capitalismo parecia arrasado, o que é que nós vamos ter que buscar? Agora, o contrário da democracia, ou seja, governos fortes, unipessoais. Aí você junta o Getúlio. Mas aí que está a afinidade eletiva do Getúlio, que já tinha aquela formação, junta com as uma coisa com a outra, históricas do momento em que ele assume o poder. Aí mas o mais fascinante é que esse homem, né, que tinha esse pensamento político autocrático, né, ele, no momento em que o Brasil, pelas contingências de época, é forçado a entrar na Segunda Guerra. Nos diários dele, inclusive, é curioso notar isso, no diário do Getúlio, quando a Alemanha, naquele primeiro momento da guerra, começa a conquistar, começa a derrotar os inimigos e parecia invencível, ao ponto, inclusive, de que os seus assessores militares principais, que eram o Dutra, o Góes Monteiro, 2 germanófilos assumidos e declarados, né? O Getúlio, naquele momento, dá o poder a esses caras e, nos seus diários, diz que o avanço da Alemanha é uma comprovação da falência das democracias. E tem um discurso dele, se não me engano, no Minas Gerais. No porta-avião, exatamente. No porta-avião Minas Gerais, que é um discurso que você lê aquele discurso, não tinha dúvida nenhuma. Mas aí ele manda uma carta para o governo americano dizendo que ele teve que fazer aquele discurso por circunstâncias. Pois é, o Getúlio é essa coisa escorregadia. Aí está o negócio do House of Cards que eu estava falando, que para quem não conhece essa série, mostra uma habilidade política enorme. Agora, ele flertou com o regime nazista e com o regime fascista. Principalmente o modelo dele era o regime fascista. Mas não podemos esquecer que o Roosevelt também era um admirador de Mussolini. E o Roosevelt, inclusive, é um modelo também para o Getúlio. Os dois, inclusive, tiveram 2 encontros e que o Getúlio se orgulhava muito de ser amigo pessoal do Roosevelt. Quando o Roosevelt resolve que, para salvar a democracia, é preciso que o Estado intervenha. Né? Ou seja, não pode deixar só na mão do mercado. Inclusive, o Estado tem que intervir. Uma coisa, talvez, para os estudantes que estiverem vendo o Canal Livre, eles prescrevem a ditadura como um médico prescreve um remédio para curar um país que está indo mal. Isso, para mim, foi muito chocante. Mas tem uma fórmula que o Getúlio gostou, que não era exatamente o autoritarismo do fascismo, mas sim essa questão do corporativismo, de você juntar corporações que decidiriam sobre o país. Era uma maneira de combater também o comunismo. Exatamente. Sim, mas isso é um elemento fundamental do fascismo. Não, mas só para esclarecer, Mitra, que não era vamos ser autoritários e ditatoriais e impor tudo à força. Era impor esse sistema pacificador aí é que tá, Boris. tutelagem do Estado. Se ele não acreditava, né, que o parlamento poderia ser essa via de mediação, né, entre o poder e a sociedade, ele propunha novas formas de organização e de representatividade. E a forma que ele propôs era através dos sindicatos, através das corporações. Então, já não era mais o político que era o interlocutor, era o líder sindical, e os sindicatos, que a gente tem que também compreender naquele momento. O Getúlio chega em 1930 num país em que tinha aparentemente não, tinha radicalmente, do ponto de vista histórico, recém-saído da escravidão. Né? 40 anos, 50 anos, do ponto de vista da perspectiva histórica, não é nada. Né? Então, o Getúlio pega um país onde, até hoje, a gente sabe que existem resquícios de escravagismo na nossa sociedade, naquele momento, imagina. Claro, não tinha nada de lei trabalhista, nenhuma talvez lei trabalhista. Alguma coisa do Eloy Chaves, né? Tinha a lei Eloy Chaves, que era mas ele semente. Ele chega e implanta, né? Instaura toda essa vasta legislação trabalhista. Isso. Claro que começa em 30, com uma sensibilidade, em 30 ele começa baseada na Carta do Lavoro lá do Mussolini. Sim. Mas, correspondendo, né, também a uma demanda social, ou seja, o movimento sindical brasileiro até então, nos anos 20, ele era dominado pelos anarco-sindicalistas, né, pelos comunistas, pelos anarquistas, ou seja, havia uma pressão ali muito grande no meio operário, num país que estava começando ainda ali no embrião de uma urbanização, ou seja, o trabalhador urbano começava a fazer a diferença. Né? O Getúlio, de forma muito hábil, de forma muito sofisticada até,
ele se apropria desse movimento. Ocupou tudo isso. Né? Ele incorpora os sindicatos ao Estado, ou seja, o Estado passa a exercer uma tutela sobre os sindicatos. O sindicato, para ser aprovado, só tinha que passar pela autorização do Ministério do Trabalho, ou seja, ele começa a formar essa base política no operariado a partir dessa tutela dos sindicatos. Daí nasce o pelego. Daí nasce o pelego, a figura do pelego. Né? Agora, voltando àquela questão, o mesmo cara que fez toda essa inspiração, a legislação trabalhista inspirada na Carta do Lavoro, a Constituição de 37, que é um horror de autoritarismo e tal, esse mesmo sujeito, em 45, de forma habilidosíssima, barganha a entrada brasileira da Segunda Guerra e usa como moeda de troca, né, de forma muito competente, né, a posição geográfica que o Brasil dispõe, ou seja, se imaginava naquele momento, os próprios Estados Unidos tinham relatórios internos que diziam que o litoral brasileiro pode ser a ponta de lança da entrada dos nazistas no continente americano. Então, nós precisamos tomar conta disso. Ou seja, nós temos que convencer o Getúlio a instalar bases americanas ali. E o Getúlio, os próprios diários dizem, isso é uma violência. Mas os Estados Unidos hoje é uma pletora de dinheiro. E nós precisamos... E ele cobrou bem, diz isso, Ele cobrou bem. Né? E ele diz isso, né? Então precisamos obter vantagens materiais disso. E é quando ele troca, né, praticamente o apoio pela fundação da usina de Volta Redonda. Mas isso não foi suficiente, essa mudança do Getúlio, né, tentando acompanhar os novos ares, né, internacionais, isso não foi suficiente para ele convencer, digamos, os liberais brasileiros de que ele poderia ser um parceiro. Né? Continuou sendo visto como o antidemocrata, o inimigo das liberdades e tal, que continua sendo a retórica da UDN até a queda dele. Mas até o momento, Boris, em que na volta dele ao poder, ele vai se amparar não só nesse capital simbólico e político que ele amealhou junto às classes trabalhadoras, mas também num empresariado mais moderno. Né? Naquelas pessoas que estavam naquele momento, a burguesia industrial emergente, que surgiu exatamente durante o Estado Novo. Ele faz essa coalizão. Ele faz uma pergunta nesse Diga momento. lá. Você diria que nesse sentido ele é muito parecido, ou ele é o pai do companheiro Lula, que falou que é uma metamorfose ambulante e vai se adaptando a tudo para continuar no poder? Que, aliás, diz que leu o seu livro e te chamou para conversar sobre o livro. É verdade. Olha, eu não tenho dúvidas que, numa perspectiva histórica, se a gente se permitir esse tipo de análise, do ponto de vista da popularidade, do traquejo da política, daqui a 50 anos nós vamos olhar para trás e ver duas pessoas, o Getúlio e o Lula, não tenho a mínima dúvida. E sim, ele me chamou disse que estava lendo o livro, através de alguns amigos em comum. Eu confesso a você, Boris, que fui munido de todos os meus preconceitos, né, achando que ele não tinha lido coisa nenhuma, né, porque ele próprio, em determinado momento da vida dele, chegou a dizer que ler era um negócio que não gostava de ler e tal. E fiquei absolutamente surpreso, porque ele não só leu os 3 livros, né, como leu de forma muito sofisticada, né, de forma muito elaborada, fez umas análises muito pertinentes, analisou determinados episódios, traçou juízos de valor sobre determinados personagens, determinadas situações históricas, que foi uma aula, né, de política que ele deu. Afinal de contas, é o tema. Mas, Lira, é aí que eu queria que você respondesse. Você acha que o Lula, essa metamorfose ambulante que o Lula representa, que surgiu como alguém para defender, enfim, os oprimidos, e se alia a Sarney e PMDB, etc. e tal, é uma lição que ele aprendeu com o Getúlio? Olha, eu não diria, inclusive curioso, porque originalmente o Lula era antigetulista. Né? O Lula, quando nasceu no cenário político, como líder contra sindical... Contra o corporativismo. Exatamente, como líder sindical, ele criticava de forma veemente essa cooptação. A primeira bandeira dele é a liberdade sindical. Exatamente, dessa cooptação sindical, né, pelo governo, pelo Ministério. Né? Então, ele originalmente era um antigetulista. É claro que depois ele começa a rever a sua posição, ao ponto, inclusive, de mimetizar algumas das imagens públicas, inclusive, do Getúlio. A famosa mão do Getúlio tisnada de petróleo, né, na época da fundação da Petrobras, o Lula repete na época do pré-sal, do anúncio do pré-sal. Então, ele busca mimetizar. Agora, essa questão, né, que o Marcelo está levantando, isso é parte da política mesmo. Agora, Você narra um outro episódio
episódio que vai nos escandalizar muito mais, que é o Prestes. Sim. O Prestes fez uma aliança política com aquele que mandou a mulher dele para o campo de concentração. Tem uma questão, nesse terceiro volume, Mitri, eu tive a sorte, o privilégio de contar com um material praticamente inexplorado ainda por pesquisadores. É incrível como 60 anos após a morte do Getúlio, ele tem documentos inéditos, né? Então, nesse caso específico, o Getúlio deixou no seu arquivo particular, no período entre 45, ou seja, no período em que ele cai, derrubado pelos militares, pondo fim, portanto, ao Estado Novo, em 45, e a sua volta pela consagradora votação popular de 50, né, chegando ao poder, portanto, em 51, nesse período de 5 anos, ele deixa um tesouro para qualquer pesquisador, para qualquer historiador, para qualquer jornalista, para qualquer biógrafo. São cerca de 1.650 páginas manuscritas, né, de cartas trocadas entre ele, lá em São Borja, e a filha Alzira, no Rio de Janeiro. Nessas cartas estão detalhados todos os lances da articulação da volta. E nessa articulação existe um episódio, né, que remete muito a personagens contemporâneos, né, quando o Getúlio, que nunca se precipitou, que nunca cometeu nenhum gesto de antecipação e de surgir antes do tempo, né? Ele analisava friamente qual era o momento em que poderia se impor ou se colocar no cenário político. Pensava 40 vezes. Pensava 40 vezes. Ele comete um ato de precipitação, talvez pela primeira vez na vida, quando ele percebe que para voltar ao poder, ele vai ter um adversário muito forte, que é aqui em São Paulo, o Adhemar de Barros. E ele disse, eu preciso cortar as asas do Adhemar. Né? Ele escreve isso? Não com essas palavras, mas é isso mesmo. Essa é a intenção. E ele vem para Alzira, ele vem para São Paulo. E aí o que acontece? Ele vem para São Paulo para apoiar um candidato anti-ademarista, né, e leva uma surra feia, né, porque o Adhemar ganha a eleição, o candidato do Adhemar Cirilo, ganha a eleição. Exatamente. Né, e o Getúlio, né, que é nesse momento, inclusive, que ele e o Prestes sobem no mesmo palanque, defendendo o mesmo candidato, mas o Getúlio, aquilo serviu de lição para ele. Ele diz, o Adhemar e eu temos mais ou menos a mesma penetração no mesmo eleitorado, né? A questão do populismo e tudo mais e tal. E ele resolve fazer uma política de aproximação com o Adhemar de Barros, aquele que era então seu arqui-inimigo. Né? E a Alzira, na carta disse, eu não estou entendendo nada. Ela não entende nada. Ela disse que não entende nada. É a metamorfose ambulante. Agora, o cara é muito interessante isso, porque depois da aliança com o Adhemar praticamente impõe o vice ao Getúlio, que é o Café Filho. Exatamente. E o vice que o Getúlio nunca engoliu, inclusive. O Getúlio não suportava o Café Filho. Ele não suportava, ele não permitia que o Café Filho aparecesse nos comícios dele. Exatamente. Tem um comício aqui no interior de São Paulo que o Adhemar vai para ciceronear o negócio lá, faz o primeiro discurso e vai embora e deixa os dois no palanque. É verdade. Agora eu te pergunto o seguinte, já era uma intuição do Getúlio, né? Porque quando o Getúlio cai, um dos primeiros a traírem o Getúlio, não há dúvida nenhuma, é o café. Eu ainda não cheguei nessa parte do livro. Mas é exatamente isso. Mas você deve contar isso. Exatamente. E aí o café trai, né? E representa, inclusive, as forças que queriam que ele renunciasse. Não há documentação que prove que o Getúlio já antevia a traição, logicamente. Mas uma intuição. Ele era muito bom de intuição. Agora, o que é interessante notar, né, nesse processo é que, de fato, o Getúlio não aguentava o café, mas por outros motivos. Né? Porque, naquele momento, o café era associado a um homem de esquerda. Uma política de esquerda. E o Getúlio achava ele comunista demais. E o Getúlio era um anticomunista ferrenho. O Getúlio, durante o Estado Novo, o pretexto, inclusive, para a instalação do Estado Novo foi o movimento fracassado de 35 do Prestes. Aliás, o discurso do café é muito interessante nesse comício, porque ele fala assim, eu fui hoje cumprimentado pelo pároco. Pelo pároco, exatamente, porque dizer que não era a Legião Católica recomendou expressamente para os católicos que não votassem no Getúlio, porque o vice dele era um homem de esquerda, era um comunista. No caso do café. Lira, eu tenho uma pergunta para os telespectadores paulistas, principalmente. Nós estamos numa emissora chamada TV Bandeirantes. Por que não há
uma Avenida Getúlio Vargas na cidade de São Paulo. Talvez seja, única, talvez seja a única grande cidade brasileira, grande ou pequena ou média, sei lá, que não tenha um logradouro, uma avenida, uma rua, uma Aliás, praça. o Lula falou, a gente precisa arrumar pelo menos uma pracinha aí. Mas é porque, Taz, talvez, isso é curioso, porque é o seguinte, talvez, né, 32 ainda tem feridas muito abertas, né? O São Paulo entrou em armas, né, contra Getúlio. Mas o curioso notar, e isso não sou eu que digo, né, são especialistas, são economistas, historiadores, que o São Paulo, na verdade, no final das contas, foi o grande beneficiado da política de industrialização do Getúlio. Claro. Né? Então, a mágoa de 32... Aconteceu quase tudo aqui, né? A mágoa de 32, né, ficou, mas os próprios paulistas... Você acha que os paulistas são ingratos, então? Eu não diria isso. Lira, existe algum levantamento de quantas pessoas foram assassinadas na ditadura Vargas? Olha, Boris, isso é impossível de saber, né? Até mesmo de quantas foram presas. Há números que o próprio Felinto Miller, que era o homem forte do regime, o homem que era responsável, inclusive, por essa institucionalização da tortura como prática de interrogatório, né? Ele dava números estratosféricos e que eram números oficiais, imagine os números reais, né? De presos. Eles faziam aquilo que era a criminalização por antecipação, ou seja, ele prendia as pessoas, né, antes de que elas cometessem crimes, porque eram medidas preventivas. Então, ele prendia as pessoas antes de que elas pudessem, inclusive, cometer crimes. Agora, foi um regime violentíssimo que não só prendeu, como torturou, né? E há casos violentíssimos de mulheres que foram violentadas na frente dos seus companheiros, ou seja, o Estado Novo não foi refresco, né? Foi uma... e é uma barbaridade, assim, a minha impressão de quem está recebendo aquela notícia, essa história, eu acredito que muitos jovens podem receber essa história e eu sugiro que eles leiam mesmo, porque é fascinante. Por exemplo, aquela invasão da Argentina. Os caras foram na Argentina e mataram os caras, você entendeu? Assim, invadiram um país estrangeiro. Esse é um detalhe interessante. O irmão do Getúlio, né? O irmão do Getúlio, o beijo. O irmão do Getúlio. Isso é algo que acontece lá em 33. O Alcindo, aquela eu estou dando um spoiler lá, aqui do livro 2, tá, gente? Não é do 3. E é curioso, é interessante, né? Explicar isso, quer dizer, a turma que estava na verdade, com o irmão do Getúlio na invasão da Argentina foi ali na fronteira, né? Exatamente. Depois, essa turma estava na guarda do Gregório. Na guarda pessoal do Gregório. Deles, o Alcindo, foi o que atirou no Lacerda. Pistoleiro. E é sempre aquele papo assim, não, foi um descontrole que eu não soube e tal. Né? Olha, vamos por partes, né? Que a gente acaba. Mas, assim, é curioso que esse homem, né, com esse perfil de conciliador, mesmo que tenha sido um ditador, mas ele era um homem que buscava os consensos e tal, tenha nascido na família que nasceu. Né? Ou seja, a família Vargas resolvia as suas questões lá em São Borja na bala, né, e na faca, ou no facão. No Rio também, às vezes, né? No Rio também, né? O beijo, quando vai para o Rio, ele reproduz essas mesmas táticas. Né? E a invasão de Santo Tomé... Isso era normal, você quer dizer, né? E a invasão de Santo Tomé foi um desses episódios, quando acontece 32, surgem batalhões patrióticos, vamos dizer assim, para combater os paulistas. E um desses batalhões é arregimentado em São Borja. E, naquele momento, se juntam os sujeitos mais violentos que existiam na cidade para formar esse batalhão. E eles vêm para a luta, para a guerra contra São Paulo. Né? E o Mito tem toda a razão, entre os componentes desse batalhão estava o Alcindo, né? E o Gregório. Né? Claro. E são eles, logo em 33, que vão invadir a cidade de Santo Tomé, fronteiriça com São Borja, da outra margem do Rio Uruguai. Agora, o que mais me fascina no Getúlio é tudo isso que a gente está falando aqui é verdade. Agora, esse mesmo homem foi o homem que modernizou o Brasil, foi o homem que colocou o Brasil no rumo do desenvolvimento. Né? Essa contradição, né, mas, fantástica. É interessante, muito interessante isso que você está falando, mas tem um outro detalhe da vida do Getúlio, que é o seguinte, ele com 15 ou 16 anos, ele participou de um assassinato em Ouro Preto.
Ele e o irmão dele. O irmão dele. Eles mataram, se não me engano, na verdade, Almeida Prado. O Getúlio não estava na cena do crime. Ele não estava naquela turma na cena ali? do crime. Então vamos contar isso, porque foi o primeiro momento que o Getúlio esteve presente numa cena de sangue, digamos. Né? É verdade. Bem, o que acontece é o seguinte, o Getúlio, quando menino, 14, 15 anos, ele vai junto com os irmãos vão um pouco antes até, estudar em Ouro Preto, que naquela época era uma espécie de cidade universitária. Tinha faculdades, o irmão vai cursar farmácia e o Getúlio vai estudar no Ginásio Mineiro, no curso preparatório para depois cursar a faculdade. E existia ali uma rixa, pré-existente, na verdade, entre os estudantes gaúchos e os estudantes paulistas. Os gaúchos e os paulistas não se davam bem. E o Viriato, o irmão mais velho do Getúlio, era um homem mais sanguíneo, numa briga de estudantes, né, ele acaba matando um estudante paulista da família Almeida Prado. O Lacerda, em 1954, na crise de agosto, resolve levantar uma série de a ficha corrida, vamos dizer assim, do Getúlio. E entre os episódios, ele fala do assassinato do Almeida Prado, do Caíto, Carlos de Almeida Prado, lá em Ouro Preto, atribuindo ao Getúlio. Mas o Lacerda inventa um outro assassinato do Getúlio que estava errado. Os dois, nos dois casos, o Getúlio não participou. Nesse primeiro do estudante, o Getúlio não estava sequer na cena do crime. Eu fui ao Ouro Preto e recuperei a íntegra do inquérito policial e judicial, em que mostra que entre os estudantes que estavam presentes, os gaúchos, o Getúlio sequer estava junto. E no caso do outro crime, é mais bárbaro ainda. É que o Lacerda atribuiu ao Getúlio a morte de um índio. Isso, índio. E eu fui em busca do inquérito. Se há um crime, há um inquérito. Então, vamos atrás do inquérito. Eu contratei um pesquisador, um grande pesquisador, um amigo, jornalista, colega, o Marcelo Campos, lá do Rio Grande do Sul, e ele encontrou o inquérito do crime, né? E quando eu confesso a vocês que quando eu li o inquérito, eu disse, eu peguei o velho. O velho, de fato, matou o índio. O nome é o mesmo, né? O nome era o mesmo. O Lutero, filho do Getúlio, escreveu um livro de memórias, muito fraco até, por sinal, mas um livro em que ele levanta esse caso e diz, não, isso não foi meu pai, foi um caso de homonímia. Aí eu disse, bem, vamos atrás dessa possibilidade. Aí fui nos cartórios e registros e encontrei a certidão de nascimento do homônimo, que foi, na verdade, o cara que assassinou o índio e violentou a mulher do índio, inclusive. O caso era mais grave do que o Lacerda falou. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Canal Livre volta já com o jornalista Lira Neto, que acaba de lançar o 3º volume da biografia de Getúlio Vargas. Canal Livre. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o jornalista e biógrafo Lira Neto para falar do livro que encerra a trilogia sobre a vida do ex-presidente Getúlio Vargas. O jornalista Oscar Pilagalo fez uma pergunta ao Lira Neto. Vamos a ela. Nos 3 volumes, eu vou destacar talvez 2 grandes méritos que eu acho que o livro tem. Um, do ponto de vista formal, que é a escrita, que ele tem aquela qualidade de escrita que realmente pega o leitor, né? Como a gente falava antigamente, pega pelo colarinho e não solta, entendeu? E do ponto de vista de conteúdo, talvez até mais importante, ele conseguiu pegar um personagem sobre o qual é muito fácil você escrever contra e a favor, porque ele foi um ditador e foi também uma pessoa que, de certa maneira, ajudou na modernização do Brasil. Então é muito fácil você falar contra e a favor. O difícil é você buscar esse equilíbrio, solucionar ou não solucionar contradições, apresentar as contradições que acabam engrandecendo ele como personagem. E eu queria fazer uma pergunta para ele, aproveitando, que é a seguinte... Nesse último volume, quer dizer, o personagem migra de uma posição de ditador para uma posição de presidente eleito, enfim, fazendo o jogo democrático. Queria saber o seguinte, é claro que isso é um processo, mas qual, se é que existe, qual seria o ponto, assim, o ponto determinante, assim, um divisor de águas em que ele passou de uma posição de ditador para uma posição de um político abraçando a democracia? Quer dizer, isso pode ter acontecido no final da ditadura, pode ter sido 45, quando foi deposto, durante o exílio
interno, lá na instância lá no Rio Grande do Sul, talvez durante a campanha para presidente, que aí ele teve um contato grande com, assim, pedindo votos e tal, quer dizer, imagino que talvez uma soma desses períodos todos, aos poucos ele foi consolidando essa consciência, né? Então esse que é a pergunta que eu faço, se ele identifica um ponto-chave em que houve essa mudança, né? E outra pergunta é a seguinte, no fim da vida, o Getúlio era um democrata, assim, era democrático por convicção, ou ele sempre fez isso do ponto de vista mais de conveniência, porque essa era a regra do jogo, tal, ou ele realmente tinha essa convicção assim de que o caminho seria por aí mesmo? Ok, grande Oscar Pilagalo. Olha, rapidamente, antes eu queria fazer um comentário sobre essa questão da forma e do conteúdo. Eu sou jornalista, né? Meu método de trabalho é o do jornalista. Eu faço uma reportagem. Na verdade, meus livros são reportagens extensas, reportagens históricas, mas as minhas ferramentas de trabalho são as ferramentas típicas do jornalista. Portanto, eu tenho como dever de ofício me preocupar com a recepção. Ou seja, então eu tenho que fazer um livro que seja palatável, que seja bem escrito, né, do ponto de vista formal e também saboroso. Aquilo que o Barthes falava do prazer do texto. Eu tenho que dar ao leitor prazer. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, em momento nenhum, por causa disso, descuidar do rigor no trato com as fontes. Então, o grande desafio é exatamente esse. Como equilibrar, né, o rigor histórico, o rigor da pesquisa, o rigor da investigação, com um texto que seja agradável, que seja boa de ler, que seja saboroso de ler e que prenda o leitor de fato, né, utilizando inclusive alguns recursos típicos tão antigos do texto literário, que é a criação de suspenses, de às vezes estender o tempo, às vezes aproximar de ganchos ao final de cada capítulo e tudo mais. Bem, sobre qual foi o ponto de inflexão, se é que houve um ponto de inflexão do Getúlio ditador para o Getúlio democrata, eu me lembro de um texto muito preciso de uma das grandes especialistas, uma das grandes autoridades na chamada Era Vargas, que é a professora Maria Celina de Araújo. Ela tem um texto em que ela, de forma muito precisa, ela fala o seguinte: costuma-se acreditar que existiram 3 Getúlios: o revolucionário de 30, o ditador do Estado Novo e o democrata dos anos 50. Na verdade, o Getúlio é um só. Né? É um homem que foi construindo, inclusive, condições objetivas, produzindo mudanças sociais, e essas mudanças também o impactaram. Então, é um homem que foi construindo um país, podemos dizer assim, e ao mesmo tempo foi sendo construído por essas transformações que ele ajudou a operar. Então, no caso do Getúlio, quando ele percebe que a forma que ele tem de voltar ao poder é cumprindo o rito democrático, é muito importante dizer que em nenhum momento ele se afastou desse propósito. Olha, o Getúlio governou entre 30 e 45, praticamente o tempo todo com o Congresso fechado. Teve ali o processo de reconstitucionalização após a 34, aquele breve interregno ali, mas durante o tempo todo ele governou com a censura na imprensa e com o Congresso fechado. Em 45, ele foi alvo de uma campanha violenta, né, que encarnada principalmente pelo Lacerda, né, uma oposição virulenta ao DN, que foi apelidada, inclusive, na época de banda de música, tamanho era o alarido, o barulho que fazia no Congresso, e em nenhum momento o Getúlio resolveu mudar a regra do jogo. Tem até uma passagem no 3º volume que o Tancredo disse isso num escrito de memorialístico, que quando a crise de agosto estava estabelecida, o Tancredo disse: presidente, só uma forma, decreta o estado de sítio. Fecha o Congresso, censura a imprensa, prende os militares e está tudo resolvido. E o Getúlio disse: não, eu não sou mais ditador. Não é assim mais que se resolve. O próprio Tancredo. Mas o Tancredo propõe isso naquela famosa reunião, né? Pouco antes do suicídio. Não, mas não foi na reunião do Ministério, não é na última reunião. É alguns dias antes. Ele propôs. Ele volta a propor. Isso, o Tancredo diz: o senhor deu ordem que eu prendo todo mundo. Exatamente, ele volta a propor isso. E o Getúlio... Nosso Tancredinho, que todo mundo pensa que é um... Suave e doce, né? Exatamente. Lira, eu queria voltar à fase da guerra. Pois não. O Getúlio, então, a gente já sabe que ele tinha ideias fascistas, eu diria nazifascistas, mas Vamos parece com que... calma nessa afirmação, mas tudo bem. Parece que ele trouxe
para si e para o seu governo algumas características do nazifascismo, por exemplo, que foi o antissemitismo. Ele dificultou ou ele proibiu a imigração de judeus durante a guerra. O Ministério das Relações Exteriores, e aí é que são as ironias e os sabores da história, né? Personagens que, num determinado momento, são uma coisa, depois são outras. Você sabia quem era o ministro das Relações Exteriores? Oswaldo Aranha. O homem que vai fazer a grande Assembleia da ONU, né, que decreta a fundação, né, que institui Israel, ele que bate o martelo. É o ministro que veta, inclusive, a entrada. Tem uma correspondência que eu cito no livro, trocada entre o Oswaldo Aranha, né, e o embaixador na Alemanha, em que o embaixador se queixa que está entrando muito judeu no Brasil. E o Oswaldo Aranha disse, não, na minha administração parou esse negócio. Estou tomando conta da situação. Indivíduos de origem semítica. Eu conheço essa correspondência. Exatamente. Por quê? Porque naquele momento, né, o Getúlio tinha, o regime tinha como argumento e como justificativa que os judeus poderiam fazer um quisto social, como eles falavam, a expressão é essa, um quisto social, eles não se juntavam, eles não se misturavam, eles não eram brasileiros, não faziam questão de ser brasileiros e, portanto, eles não eram bem-vindos. Então, há esse aspecto, de fato, inegável que está documentado, extensamente documentado. Não há dúvida sobre isso, né? Ô, Lira, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Jango vira ministro do Trabalho, ali parece que o Getúlio, que é tão cuidadoso, né? Porque o Getúlio era um ditador, era um autoritário, mas ele fazia muita média, né? Entre as diversas forças e tal. E muito cuidadoso no governo. Tanto que o modo como ele monta o primeiro ministério dele não parecia um ministério de coalizão. Né? Exatamente. Mas aí ele põe o Jango no Ministério do Trabalho e o Jango manda a brasa logo de cara. O Jango já começa a fazer o que parecia ser a semente do que o Lacerda chamava de República Sindicalista. Lira, mas só para terminar, vamos ter que fazer um intervalo. Isso, mas inclusive vem aquele aumento do salário mínimo que é um chute na cara dos empresários todos. Eu queria saber, por que o Getúlio perdeu a calma ali? O que ele queria com aquilo? Olha, deixar a resposta para depois do intervalo, o Canal Livre volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Canal Livre, que hoje entrevista o biógrafo Lira Neto, que tem uma trilogia sobre Getúlio Vargas. O Mitre, repita a pergunta, por favor. Eu vou sintetizar. O que é que deu no Getúlio para ele mudar de estilo e ser tão descuidado quando ele colocou o Jango no Ministério do Trabalho e o Jango realmente começou a fazer o que o Lacerda chamava de semente da República Sindicalista, que foi o principal argumento para derrubar o Getúlio. O que houve com ele ali? Foi uma aposta alta e um risco calculado, que acabou saindo pela culatra. Mas o que o Getúlio pensava naquele momento? A gente não pode esquecer o seguinte, que o Getúlio assume, ou melhor, Getúlio faz a sua campanha presidencial como uma grande bandeira: o combate à inflação, ou como se dizia na época, o combate à carestia. Isso. Né? E o custo de vida. Produzido muito pelo governo anterior do Dutra, né, que abriu as reservas do mercado e tudo mais e tal, e provocou uma espiral inflacionária incontrolável. E o Getúlio não conseguiu, no poder, controlar isso. O Oswaldo Aranha, no primeiro relatório dele como ministro, ele diz: não estamos conseguindo combater a inflação. E, logicamente, isso começa a pipocar, produzir insatisfações, começa a pipocar greves pelo país todo. O país começa a ter uma maré incontrolável também de greves. E o Getúlio começa a perceber que está perdendo o seu grande capital político, que é o apoio dos trabalhadores. Então, ele precisava de alguém que conseguisse reestabelecer, né, essa mística do trabalhismo. E ninguém melhor do que o Jango, que era alguém que já vinha pelos bastidores trabalhando essa aproximação. Então, o Getúlio traz o Jango para o Ministério, sabendo do perigo que ele estava correndo, mas ele não podia perder, naquele momento, o apoio dos trabalhadores, porque ele já havia perdido o apoio de toda a imprensa, a imprensa em peso contra ele, o Congresso
estava absolutamente contra o Getúlio, ou seja, ele estava no processo gradativo de isolamento político, então ele precisava se sustentar os militares estavam em polvorosa, então a única coisa que restava para ele... precisava ter a base dele e a base mesmo que ele sacrificasse a política anti-inflacionária que já tinha ido para o brejo. Exatamente. Ô, Lira, eu queria falar de um aspecto muito contemporâneo que eu vejo no Getúlio, que é o marketing. Ele tinha uma consciência de imagem, é fascinante isso. Até do gesto, né? O gesto da mão, a necessidade de ter sempre alguém filmando ele. A gente provavelmente tem melhores imagens do Getúlio do que dos últimos presidentes que nós tivemos. Né? Ele soube cuidar da imagem muito bem. Eu queria saber se ele era o Duda Mendonça dele mesmo ou se ele tinha marqueteiros, ele inventou o marketing político? Olha, sem dúvida, o getulismo inventou o marketing político no Brasil, né? Mas o grande artífice, o grande marqueteiro da época era o Lourival Fontes, né? Que era o homem que comandou o famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas ele obedecia esse cara, porque parece que ele, quer dizer, a questão do figurino, por exemplo, me fascina, ele está sempre com o figurino impecável, certo. Ele não saía se o figurino não tivesse adequado. Mas tudo isso era minimamente calculado. Mas não tinha alguém que mandava nele. Ele sabia, ele tinha consciência disso, ele sabia usar o rádio como ninguém. O rádio era o grande veículo que estava ali surgindo naquele momento. Não gostava de telefone. Ele não gostava de telefone, não falava ao telefone porque ele sabia que alguém podia estar ouvindo. Tá vendo? Olha como ele era moderno. Ele já sabia que o Obama podia estar ouvindo. Pois é. Ele usa o rádio como ninguém, ele usa o cinema como ninguém. O DIP faz na apresentação, antes de todos os filmes que estavam em cartaz, tinha o documentário do DIP com as ações, o dia a dia do presidente. Os eventos, né? O Vila Lobos, o Vila Lobos, aqueles corais do Vila Lobos. Aquelas reuniões de 1º de maio no exatamente, estádio, o que ele chamava das cerimônias cívicas, né? Ele armava o que ele chamava também, o DIP chamava de o altar cívico da pátria, né? Ou seja, ele juntava a questão do patriotismo, do nacionalismo com um certo pensamento religioso, um fervor religioso. Então, ele tinha consciência. Ele tinha essa consciência absoluta e aquilo disso. se reproduzia nas escolas. Isso, exatamente. E aí tem uma outra coisa dele que me parece que ele viu assim um e-mail, porque assim, ele tinha um negócio de mandar um mensageiro e o ritmo da notícia. Ele sabia que o mensageiro ia chegar num dia, era bom que ele chegasse um dia antes, porque as ações políticas dele iam encontrar os fatos na hora que aquilo virasse uma informação. Ele tinha essa consciência. Absoluta consciência, inclusive, como você bem diz, do ritmo dos acontecimentos. Ele sabia ditar o ritmo dos acontecimentos e sabia esperar pelos efeitos dessa ação. Imagina se ele usasse Twitter. Ele nunca, né? Se ele tivesse Twitter, ele estava lá até hoje, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Me chamou muita atenção no seu livro o esquema que precedeu a famosa entrevista do Samuel Weiner. O que é aquilo? Eu confesso que eu li, não acreditei, e aí li de novo. Agora eu vou te perguntar. Aquilo foi combinado? Isso está muito bem. A UDN estava naquela história? Isso está muito bem. Ficou combinado que o Getúlio ia elogiar o Brigadeiro naquela entrevista? Pois é, por incrível que pareça. Está muito bem documentado nas cartas entre pai e filho. Talvez o Samuel Weiner não fosse o mensageiro que tinha sido combinado. Na verdade, o que aconteceu? Para explicar o que aconteceu. O Getúlio estava lá, né, no retiro e percebendo que ele precisava embaralhar o quadro político. O quadro político estava muito bem definido. Né? A eleição parecia que a UDN ia ganhar. Né? E estava tentando compor com o PSD, se afastando do PTB, rifando o PTB. O Getúlio, não, precisamos embaralhar essas cartas, está muito tudo certinho. Então, o que ele faz? Ele combina, né, através da filha dele, com a UDN, uma entrevista em São Borja elogiando o Brigadeiro. Para trazer o Brigadeiro, né, para o círculo, né, trazer o Brigadeiro para as possibilidades da eleição. Sabendo que o Brigadeiro era um candidato forte, mas se o Brigadeiro não entrasse na disputa, o PSD possivelmente se juntaria com a UDN e aí não tinha para ninguém. A estrutura partidária seria impossível. O Brigadeiro era contra o Nereu Ramos. Então ele disse, agora eu já provoquei uma dissidência no inimigo. Agora não tem mais aliança. A UDN resolve mandar um repórter para entrevistar o Getúlio.
Quem primeiro aparece lá é o Samuel Weiner. E ele disse, deve ser esse cara, entendeu? E dá aquela entrevista bombástica, né, de 1950. Mas o Samuel Weiner, então, faz o serviço. Faz o serviço. E, na verdade, o que é curioso notar é o seguinte, no livro de memórias do Samuel Weiner, Na Minha Razão de Viver, ele atribui a si, né, e a entrevista, melhor dizendo, ele atribui à entrevista a reentrada do Getúlio na política. Só que tem um detalhe, na época ela não foi vista assim. Se você pegar os jornais de época, o que aconteceu? Quem entrou foi o Brigadeiro. O Getúlio ficou na retaguarda, só esperando a confusão se estabelecer. Como teria sido o objetivo da entrevista. Exatamente. Isso é muito interessante. Agora, uma ironia aí da história é que o Nereu Ramos, no final da história, foi quem assumiu a presidência depois do suicídio do Getúlio e que deu posse a JK. Infelizmente, o nosso tempo acabou, Lira. Você tem 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Que pena que não foi uma trilogia também. Mas olha, eu acho... muita coisa para falar. O que eu acho que fica de toda essa discussão, né, é que 60 anos depois, eu acho isso fantástico, né? 60 anos depois, nós ainda estamos discutindo o legado de Getúlio. 60 anos depois, o Brasil ainda se debate sobre questões que poderiam ter sido resolvidas lá atrás, mas ainda existe essa polarização, né, por vezes absurda, na política, no pensamento político brasileiro. Eu acho que o Getúlio é fascinante exatamente por isso, pelo poder de controvérsia que ele desperta e continua a despertar até hoje. Até hoje existem getulistas devocionados, né, devotados, e existem antigetulistas radicais e extremados. Isso é fascinante. É um personagem realmente que ainda, para usar um clichê, não morreu, né? Getúlio ainda está vivo. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do jornalista e biógrafo Lira Neto e dos jornalistas Fernando Mitre e Marcelo Taus. Obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo domingo. Até lá.